Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Paulo, aqui da ADEB, da Assembleia de Deus em Balsas, e nós estamos começando mais um programa de Olho na Lição. Programa que veio para ajudar cada professor, cada aluno a aprender mais das nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos começando a lição de número 13, tá bom, irmãos? Vamos falar sobre a lição de número 13. Mas antes de falar propriamente da lição, eu queria que você se inscrevesse no canal, nosso canal, ativasse as notificações, compartilhasse, seja um inscrito do nosso canal e compartilhe essa ideia, tá bom? Quero louvar a Deus por a superintendência, por a vida da superintendência da nossa EBD na pessoa da irmã Brígida e dos nossos pastores. Antes de falar da lição, eu queria que os irmãos, você professor, possa explorar a parte visual da nossa revista. A nossa revista é uma bênção. Se você olhar a capa da nossa revista, é uma imagem que fala muito conosco, é uma imagem que vem para interagir com o aluno, com todos aqueles que estudam a revista. Em defesa da fé cristã é o tema geral, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, essa imagem, essa linguagem, que é a linguagem não verbal que nós chamamos, linguagem visual, ela também fala com os alunos. Porque para defender a defesa da fé cristã, para defender, se você olhar aqui tem a figura de um lobo, né, aparentemente aparecendo aqui, sem aparecer o corpo inteiro em meio às ovelhas. Então essa parte também é uma parte interessante. E eu queria também que os irmãos, você professor, você pudesse explorar todo o trimestre, agora nessa última aula, todo o trimestre, tudo aquilo que foi trabalhado, que foi abordado para nos ensinar, para que nós possamos nos edificar mais e mais na palavra do Senhor. Então, se você voltar um pouquinho, fazer um feedback rapidamente sobre o trimestre, nós vamos ver desde a lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a 2, somos cristãos, onde foi abordado ali a questão 2, as tendências judaizantes que estão acontecendo hoje, na 3, a encarnação do verbo, onde tinha ali a heresia, Jesus não veio em carne, a 4, né, uma lição que teve bastante discussões, que teve ali as heresias do unicismo, do negacionismo, do unitarismo, e nós vimos a verdade bíblica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa lição. Na lição 5, Jesus é Deus, onde nós estudamos e aprendemos que Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Ele viveu experiências humanas e ele era Deus. O Filho é igual com o Pai, a lição 7. A lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus, também é uma lição que teve bastante aprendizado, né? Uma lição que nós aprendemos muito sobre essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus, ele foi 100% homem e viveu como homem, mas não pecou. Essa é a diferença, mas ele era Deus. Então teve muitas heresias que foram mostradas e que estão acontecendo hoje, que já vinham de um pensamento bem antigo, desde os primeiros séculos, e essas heresias, é interessante que o professor faça um feedback, um resumo do que foi trabalhado e, se possível, ele possa reafirmar essas verdades bíblicas através da palavra de Deus, de versículos que você possa usar. Não é obrigatório você ler todas os temas das 13 lições, mas faça um feedback das principais heresias, veja se os alunos aprenderam, compreenderam, entenderam e sabem refutar, combater biblicamente aquilo que foi trabalhado durante o trimestre. A lição de número 13, nós temos o texto áureo da lição de número 13, encontra em 2 Pedro 1:19, que diz: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração." Através desse texto áureo, vai ser discorrido, aliás, toda a nossa lição, através desse texto áureo e da palavra-chave. Nós não vamos fazer a leitura aqui, bíblica em classe, mas eu queria destacar aqui a palavra-chave, que é perseverança. É importante os alunos saírem dessa aula sabendo o que é perseverar e por que nós devemos perseverar. É importante o professor ele seguir o cronograma que está aqui, a parte organizacional da revista. A revista, se você olhar, ela tem 3 partes.
três tópicos. Parte da introdução, tópico 1, 2 e 3. Não fuja muito disso. Nós que trabalhamos em escolas seculares, nós sabemos que temos que seguir um planejamento. E a escola bíblica também, ela deve seguir esse planejamento para que o aluno, lá no final da aula, ele saiba responder essas 4, 5 questões que vem lá no final. É importante você, no final da sua aula, o aluno que ele possa responder, ou ele ter em mente, ele ser conhecedor das respostas dessas perguntas que tem aqui. Então, para isso, o professor ele deve ser organizado quanto à temática, ao tempo, à linguagem, né? Usar uma linguagem que não seja uma linguagem muito difícil, e também que você faça o seu aluno entrar na aula, faça o seu aluno interagir, mas que ele não tome o seu tempo, mas que ele, todo tempo, você chame a atenção do aluno, você faça ele participar, você faça ele ler, e assim a sua aula vai ser uma aula interessante, não vai ser aquela aula que o aluno vai dormir, e vai ser aquela aula que ele vai assimilar, que ele vai absorver aquilo que você vai discorrer durante a aula. Existe um ditado: o professor ele não pode usar os dois extremos, ele não pode levar só a revista seca, sem nenhuma pesquisa, e ele também não pode deixar de lado a revista. Então não seja nem um extremo e nem o outro, mas que você seja equilibrado. Leve uma pesquisa para completar ou para auxiliar nessa temática. Use a Bíblia. A Bíblia deve ser uma ferramenta utilizada e explorada para você e para os seus alunos. Durante as leituras bíblicas, insira o aluno, faça com que ele leia um versículo, faça uma pergunta para os alunos. E no início da lição, Paulo, ele falando para Tito e Timóteo, ele mostra dois movimentos do século I, o gnosticismo e os judaizantes. São antigas heresias que até hoje existem. O que eram os gnósticos? É importante os alunos saberem o que eram, quais são suas características, o gnosticismo e os judaizantes. Os gnósticos eram um grupo religioso que surgiu por volta do século I, que achavam que através do conhecimento eles alcançariam a salvação. É importante você explorar as características desse grupo e o que eles pensam, o que eles pensavam, porque esse pensamento ele ainda paira até hoje em meio à igreja. Os judaizantes também eram pessoas que tentavam fazer com que os cristãos tivessem que ser judeus, fazer as práticas dos judeus, né? Então é importante que você faça essa análise, essa pesquisa, e que o aluno saiba quais são as características, quais são os pensamentos desses dois grupos, o que eles pensavam e como eles se apresentam hoje. Eu queria chamar a sua atenção aqui no tópico primeiro, o subtópico 3, que é entender o querer. O comentarista da revista, ele diz: o verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Irmãos, essa é uma ideia que muitos crentes acham que não vão passar, né? Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Então, ser crente não é sinônimo de paz, viver em paz com todos, viver em alegria, em abundância, não. Ser crente é seguir a cruz de Cristo, é imitar a Cristo. Então o professor ele tem que passar essa ideia para o aluno tem que entender que nós, sendo crentes, nós vamos passar por dificuldades, por tribulação, por muitas perseguições, até em meio à igreja. E ser crente não é sinônimo de que vai ser mil maravilhas. Se tiver tudo mil maravilhas, ninguém estiver perseguindo, ninguém estiver falando, se você não estiver encontrando nenhuma dificuldade, pode ter certeza que tem alguma coisa errada com a gente mesmo. Então, ser crente é seguir a cruz de Cristo, é padecer como Cristo padeceu. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter tribulações. Aqui no subtópico 4 também, uma característica que o comentarista fala é sobre as características dos enganadores. Ele fala aqui sobre um termo usado pelo apóstolo Paulo, falando a Timóteo sobre o goes, que é como se fosse um feiticeiro, um charlatão ou encantador. Então a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens que a gente tem ouvido, o YouTube, as pregações que nós temos visto na internet, e deixar de lado aquilo que nós temos aprendido. Temos que ter cuidado com isso, sabendo que nós temos um pastor, nós temos uma doutrina, nós temos uma igreja, e temos que ter cuidado porque esses falsos enganadores, eles estavam presentes na primeira igreja e eles estão até hoje. Aqui no tópico 2, na parte 2 também, Paulo, ele fala isso para Timóteo,
de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. O 2, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Timóteo, ele é exortado por Paulo a permanecer naquilo que ele aprendeu por sua família, naquilo que ele aprendeu por Paulo, naquilo que ele aprendeu através da palavra. Uma parte interessante aqui no final do subtópico 2, quando diz permanecendo firme nas Sagradas Letras, o comentarista ele orienta que nós devemos aprender a Bíblia em casa. Ele lembra que o ensino cristão deve começar em casa. Isso está lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. A escola bíblica dominical é um complemento da educação cristã, mas ela não pode ser um totalizador, ela não pode ser a única fonte de educação cristã. Os pais têm um papel fundamental para que os filhos permaneçam com essa palavra no coração, com essa palavra na palma da mão, com essa palavra na vida, na prática. E essa educação cristã deve começar lá na casa. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, eu até anotei aqui, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O 7 diz, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho. Então, é uma educação cristã que começa em casa desde a primeira igreja. E na parte 3, tendo as escrituras como fundamento. A autoridade apostólica, tópico 1, o tópico 2, a abrangência, e o tópico 3, o manual de Deus. Essa aqui eu queria falar nessa parte 3, sobre a abrangência. Pedro, ele dá testemunho das cartas de Paulo e do Velho Testamento. Então, essa abrangência das escrituras, as escrituras, ela é o fundamento no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nenhuma parte da Bíblia deve ser ignorada, nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração. Toda a Bíblia, ela é fundamento para a nossa vida cristã. Ela foi inspirada, nós devemos ler isso e explorar alguns versículos da Bíblia e passar para os alunos. Ela é autoridade, ela é a régua, ela é o nosso manual. Ao final da aula, nós temos que entender que o manual de Deus é a Bíblia. Ela é a única autoridade para o cristão. Sem a Bíblia, nós estaríamos à deriva no mundo. Sem a Bíblia, nós não teríamos luz. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ao final da revista, lembre de fazer essas perguntas. Nesses 50 minutos e 1 hora que você vai ministrar, lembre de fazer essas perguntas ao final e veja se ficou claro para o seu aluno, por exemplo, quais os 2 principais grupos heréticos que foi apresentado aqui no início da lição, qual é a fonte de autoridade de Timóteo, onde deve começar o ensino cristão, que é em casa, qual a abrangência da inspiração do texto sagrado, que é toda a Bíblia, e como estaremos no mundo se não tivéssemos a Bíblia. Então é isso, que Deus abençoe a todos, e o segundo trimestre já nos espera com um excelente tema também, e que Deus venha nos orientar em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. E lembre-se, aqui você está sempre de olho na lição.